As ilusões do teatro e do cinema há muito vêm sendo usadas para dar forma visual e substância às abstrações. E nós as usaremos aqui para dar forma à evolução das ideias econômicas e das instituições. Aqui estão alguns dos participantes desse desfile. Este é o capitalismo, sua explicação, o modo pelo qual funciona. A dissensão marxista. Os políticos que usam e às vezes abusam das ideias. As velhas instituições do colonialismo e do imperialismo. Aqui o carnaval do boom, da euforia econômica e a quebra geral, inflação, depressão, desemprego, centrados numa instituição antiquíssima e pouco confiável, o dinheiro. Todos eles são parte do show. Algumas coisas ainda são bem atuais. Comida e fome, terra e disputa pela terra, esses estão sempre presentes no desfile econômico. E se não der para entender, eu poderei explicar a ideia. Não nos esqueçamos de que uma palavra vale por 1000 imagens. E olhando isso tudo, não resta muita dúvida de por onde se deve começar. Na segunda metade do século XVIII, o mundo ocidental foi transformado por uma sucessão de invenções mecânicas. Junto com a Revolução Industrial, aconteceu outra nas ideias econômicas. O mundo era o mundo da agricultura, por uma razão muito simples. Tudo que o cidadão médio tinha ou usava vinha da terra. Comida, principalmente pão, cereais, couro, lã, linho e tudo mais que servia para a roupa. O transporte era feito a cavalo, como sempre fora havia muitos séculos. Por isso, a maior parte das pessoas vivia e morria perto dos lugares em que nascera. As pessoas costumam lembrar-se desse tempo como uma época de ouro. Na verdade, lembram-se de algo que não viveram, que não era bem assim. O problema dos alimentos, por exemplo, quando havia alimentos, ocupava a maior parte do tempo das pessoas, como infelizmente ainda ocupa. Foi desse problema que os economistas primeiro trataram e é exatamente aqui que nós começamos. Até há 200 anos, toda a economia era economia agrícola. Nós usaremos de vez em quando um computador para animar e ilustrar esse mundo. Computadores são máquinas práticas, podem ser usadas para fazer recuar o tempo. As casas nos servirão como indicadores do poder e riqueza, que é o modo pelo qual nós normalmente medimos essas coisas. O castelo do governante simbolizará o poder do Estado. A casa do proprietário de terras simbolizará o poder da riqueza fundada em terras. E a casa do capitalista, a sua posição e poder. O casebre do trabalhador no campo mostra a sua posição modesta nesse esquema, tal como a casa dos trabalhadores das indústrias. Aqui nós vemos as casas dispostas na paisagem, tal como se uma professora as houvesse montado para mostrar o lugar de seus ocupantes na ordem geral das coisas. Não se espantem com a simplicidade. Esse mundo era simples. E a complexidade muitas vezes é apenas um artifício para exibir sofisticação ou para evitar a verdade simples. A força vinha dos músculos dos animais e principalmente dos músculos dos homens e das mulheres. Como não havia capital, o capitalista não tinha direito sobre o produto.
Sem essa figura perversa clássica, aquele era um tempo de inocência e de amor, pensará muita gente. Mas, infelizmente, não era bem assim. Os trabalhadores no campo eram muitos e a terra escassa. Isso mais a posição social, a educação e a lei favoreciam extraordinariamente o proprietário de terras. Por isso, ele é que era o vilão social. E acima do senhor de terras, às vezes frívolo, frequentemente opressor, geralmente beligerante e invariavelmente caro, pesado, ficava o Estado. Esse Estado se dava o direito de cobrar altos impostos, tanto do proprietário como do trabalhador. A mão pesada e gastadora do Estado foi a preocupação do primeiro grande economista do mundo. Aqui, neste lugar chuvoso e sem atrativos, do qual os meus próprios antepassados saíram, uma decisão sábia, penso eu. Na segunda metade do século XVIII, Edimburgo, apesar do seu clima ou por causa dele, era um dos grandes centros intelectuais da Europa. E o seu grande trunfo era a economia. Seria temerário e até mesmo perigoso esboçar uma teoria racial da economia. Todas as raças produziram economistas notáveis, exceto os irlandeses. Eles são artistas demais, ou talvez civilizados demais, ou alguma coisa assim. Mas ninguém pode questionar a excelência dos escoceses nessa matéria. Seus únicos competidores eram os judeus. E daqui a pouco veremos o mais importante desses competidores, David Ricardo. O maior entre os economistas escoceses foi Adam Smith. Os economistas divergem em muitas matérias, principalmente porque, se estivessem de acordo, poderiam estar todos errados. Mas em um ponto eles concordam. Adam Smith foi o fundador de sua disciplina. Ele nasceu, ou pelo menos foi batizado, na pequena cidade portuária de Kirkcaldy, em 1723. Smith frequentou a boa escola local e depois fora a Balliol. Sua impressão de Oxford não foi boa. Alguns professores, os professores públicos, recebiam salários fixos. Smith achava que, em consequência disso, eles não se esforçavam. Esses professores eram uma metáfora do sistema econômico do Smith. As pessoas trabalham melhor quando sua recompensa depende diretamente do seu esforço. Smith pensava que os professores deviam ser pagos de acordo com o número de estudantes que achassem que valia a pena frequentar as suas aulas. Para ele, o mercado é que devia decidir. Ainda existem uns poucos economistas que defendem as ideias de Adam Smith, alguns deles apaixonadamente. Mas não são tão apaixonados por seu sistema de pagamento de professores. Não o querem para eles mesmos. Depois de Oxford, Smith voltou para a Escócia e, aos 27 anos de idade, tornou-se professor, primeiro de lógica, depois de filosofia na Universidade de Glasgow. Também na Escócia, ele ficou amigo do célebre filósofo David Hume. Eles se encontravam para trocar ideias e informações, ou apenas para estarem juntos na casa de Hume, no James Park, em Edimburgo. Depois de lecionar durante uns 15 anos, Smith foi convidado para ser tutor do jovem duque de Buccleuch, de uma das grandes famílias proprietárias de terras daquela região. O cargo tinha um salário fixo e uma garantia de pensão na velhice. Era uma proposta muito interessante para Smith. E era também o tipo de salário garantido que ele não aprovava. Mas o interesse pessoal prevaleceu sobre os princípios abstratos. Em 1764, ele renunciou a seu posto na universidade e partiu para o continente com o seu discípulo.
Um dos homens que ele visitou vivia aqui, exatamente na fronteira entre a França e a Suíça. A localização era cuidadosamente escolhida. A polícia já havia mostrado a necessidade de ele poder movimentar-se rapidamente de um país para o outro. O morador desse local era François-Marie Arouet, mais conhecido por Voltaire. Para Smith, assim como para os peregrinos que vão hoje a Fermé, Voltaire era a luz que iluminava o fim do túnel. Poucos homens na história, como ele, tinham tanto prazer no livre pensar, ou tinham tanta raiva dos guardiões do preconceito, da falsa sabedoria, da precaução absoluta. Esses eram também os valores de Adam Smith. Como Voltaire, ele era muito informado, divertido e gozador. Voltaire tinha ainda outro atrativo. Ele falava excelente inglês e Smith tinha muita dificuldade com o francês. Voltaire tinha vivido na Inglaterra depois de um de seus habituais choques com autoridades ultrajadas. Ele via a Inglaterra como uma ilha de liberdade política, de liberdade de pensamento e expressão. Um lugar onde os pontos de vista diferentes, dissidentes, podiam ser enunciados e onde a ortodoxia não impunha a sua vontade. Voltaire era um homem da razão. Era o homem da razão. Razão é uma palavra que os estudiosos hesitam em definir. Para Voltaire, assim como para Smith, ela significava evitar conclusões baseadas na fé religiosa, no medo, no preconceito ou na paixão. As decisões deveriam ser fruto da mente bem informada. Cedo demais, podemos supor, Smith partiu para continuar a sua viagem pela França. E à medida em que viajava pelo país, entrou em contato com os homens inteligentes, pacientes e bem-humorados que trabalham a rica terra francesa. Eles ainda são a base da sua mística agrícola. Esse papel especial da agricultura era o principal tema do pensamento francês, com o qual Smith teve contato. Mercados como este, lugares de muita cor, muita alegria e divertimento, faziam com que ele se lembrasse sempre de seus princípios. O mercado é o grande regulador da vida econômica. Ele recompensa aqueles que produzem boas coisas, baratas, e pune aqueles que produzem coisas ruins, a custos altos. Atrás dos balcões de um mercado está um mestre severo. Ao tempo da Odisseia de Smith, a fé agrícola da França se refletia nas ideias de um notável grupo de homens que chamaremos de os fisiocratas. Os fisiocratas sustentavam que toda a riqueza nascia da agricultura. Só na agricultura, como uma dádiva da natureza, é que o esforço produtivo rendia um excedente além do custo. O comércio e a manufatura não produziam esse excedente. Eram atividades necessárias, mas estéreis. O excedente produzido na agricultura, o seu produto líquido, sustentava tudo mais. Para os fisiocratas, a agricultura era a verdadeira indústria de base.